Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações que abriram uma margem bem interessante para 2026. 3 empresas que o mercado não está citando muito, mas que poderiam surpreender o mercado, tanto com uma boa valorização, inclusive a última aqui dessa lista pode se valorizar mais de 100%, fora também excelente potencial de dividendos, já que essas ações já são empresas consolidadas e podem repassar uma boa parte desse dividendo para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam aí a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e a primeira ação aqui dessa lista são as ações da WEG, com código em bolsa WEGE3. A WEG, por mais que seja uma empresa aí cara por parte do mercado, de fato, né? Você pega a WEG aqui nos últimos anos, o retorno foi excepcional. A empresa, colocando aqui, ó, somente a cotação padrão, nem vou considerar o reinvestimento dos dividendos. A ação subiu lá do ano de 2016, onde ela custava R$5, para mais de R$46, ou seja, uma valorização só na cotação da ação de mais de 820%. Então, seu capital foi multiplicado aqui em 8 vezes, tá? Só com valorização. Porém, quando a gente coloca dividendos, esse retorno sobe um pouquinho, tá? Vai para 848%. Por quê, pessoal? Porque a WEG nunca pagou um dividendo tão alto, né? Até porque, pela ação ser mais cara, não é porque ela não tem um bom payout. Muita gente se engana disso. A WEG, ela tem um bom payout. Ela paga uma porcentagem do lucro pro acionista, só que foi uma empresa sempre bem cara, né? Em termos nominais. Porque, ó, WEG, em 2016, custava aí 50 vezes lucro. Só que aí é que tá, né? Quando tecnicamente você pega aqui o PL, ó, vamos aqui no PL, né? Você vê lá 22 vezes lucro, 27, a empresa custava aqui, ó, 28, chegou a 60 vezes lucro em 2020. E mesmo pegando de 22 para agora, ou seja, né, do ano de 2016 para agora, acabei confundindo, né, pessoal? Falei ali 50 vezes lucro, mas sem querer a gente estava olhando o payout. Então, corrigindo aqui, a WEG sempre teve um payout na faixa de 50 a 60%, configurando que ela é uma boa pagadora de proventos. O grande problema é isso aqui, ó, o seu PL, que sempre foi historicamente alto. Mesmo que você coloque aqui, ó, o PL da WEG sempre ficou em 36 vezes. Então é natural que, se você vê a ação cotada abaixo daqui de 30 a 29 vezes de PL, você pode já supor que ela está barata, porque de 10 anos para cá ela gerou 800% de retorno ao acionista. Era aquele clássico tipo de empresa que é de muita qualidade, a demanda é inelástica, elas não oscilam no tempo. Você pega aqui WEG no longo prazo, olha só a estabilidade da empresa, o lucro cresceu escadinha, não deu nenhuma queda de lucros no longo do tempo. Então, consequentemente, é aquele tipo de ação que você pode ter uma alta previsibilidade. Então, qual que é o tipo de indicador que a gente vai utilizar? Hoje, quanto que seria o preço-lucro da empresa? Pablo, será que está barata para longo prazo? Eu acredito que está. Porque mesmo que o lucro deste ano for apenas, 7 bilhões, supondo que seja esse lucro, hoje ela vale 191 bi na bolsa, né? Então, dividido aqui por 7, você tem um PL de 27. É barato para os padrões de WEG, ou seja, né? Se você joga pelo quanto que o mercado já pagou aqui na empresa no passado, já chegou a pagar 45 vezes lucro. Então você teria aí um potencial de valorização, considerando o PL atual, de mais aí de 66%, mostrando que uma ação de qualidade sempre pode continuar ficando cara. O seu foco é não pagar caro demais. Então, olhando aqui pela média de WEG, ela já está com desconto interessante. Detalhe que nessa lista, pessoal, eu vou pegando da menos barata para a mais barata. Fiquem comigo até o final, que vocês já vão descobrir qual que é a mais barata dessa lista. Então, se vê WEG dobrando de preço, não poderia ser nada irreal. E se simplesmente ela continuar aqui, ó, vamos supor, ó, sendo bem conservador, tá? O payout dela é de 50%.
Se ela gerar um ROI, que a gente chama retorno sobre o patrimônio líquido médio, que o retorno da VEG foi muito alto, 25% ao ano na média. Então a empresa pode continuar crescendo a uma taxa de 12,5% ao ano na média. Se ela pagar seu yield, vamos considerar quanto que ela pode pagar? 1 dividido por 30 vezes de PL, vezes um payout de 60%. Então ela poderia pagar aí tecnicamente um yield de 2% ao ano. Então você considera aqui, ó, 13% ao ano, mais 2, porém aí é que tá, né? 15% ao ano na média, só que a gente tem a valorização da cotação, o mercado pode continuar subindo as ações da VEG e, consequentemente, você pode ter um retorno de mais de 20% ao ano na média. Então não dá para prever, pessoal, com precisão, dá pra gente ter uma estimativa. Até porque, naquela época, imagina se você falasse assim, eu não vou comprar VEG a 22 vezes lucro, porque não vai dar tanto retorno. Olha o que aconteceu 10 anos depois. Parece que o múltiplo ficou igual, só que o crescimento do lucro líquido foi muito alto. E, por consequência, a ação aí deu mais de 840% de rentabilidade. Claro, dos últimos 5 anos pra cá deu menos, mas porque estava cara, né? Aí, de fato, você comprar uma ação por 60 vezes de PL, aí você quer demais, né? Não dá também pra ser mágico aqui. Mas se você pagar um preço minimamente razoável em VEG, a perspectiva é que você tenha um retorno de pelo menos mais de 20% ao ano, que é a perspectiva atual aqui dentro da empresa. E quer ver quando você utiliza, né, a fórmula do Warren Buffett, que acaba sendo a fórmula do valor intrínseco, que funciona muito para esses tipos de ações. A VEG, ela cresce a uma taxa, como vocês viram, tranquilamente de 11% ao ano. O Buffett exigia 12%, então se você coloca aqui, ó, 12 menos 11, né, consequentemente você tem 1. Aí qual que é o LPA da VEG? O LPA, o famoso lucro por ação, é de 1,50. Então você divide 1,50 dividido aqui por 0,01. O preço justo hoje da VEG poderia ser facilmente R$150 para a ação ficar realmente bem precificada, bem cara. Hoje a R$150, quanto seria o valor de mercado tecnicamente, né, da VEG? Você multiplica isso aqui pelo número de ações da companhia, você teria que ter 630 bi de valor de mercado. Aí sim, a empresa estaria cotada por um PL na faixa, né? Se você pega aqui, ó, 63 de valor de mercado, supondo ali, né, obviamente 630 bilhões, e você divide aqui, né, por um lucro na faixa de 7,5 bilhões, você tem um PL de 84 vezes, que não seria nada irreal, né? Até porque VEG já chegou a ser cotada no mercado de euforia em mais de 67 vezes de PL. Então você tá vendo como a análise é muito mais complexa quanto a gente imagina, depende de cada empresa. Claro que não dá para você usar isso para uma, sei lá, para você analisar, por exemplo, né, um Banco do Brasil da vida, porque aí é muito raro você ver um banco cotado por 60 vezes de PL. Por isso que você tem que analisar de forma individual, não simplifique, tente se aprofundar para que você encontre essas oportunidades fora do radar. Próxima ação aqui dessa lista, pessoal, que está barata, mais barata inclusive do que a VEG, porque eu tô colocando da menos barata para a mais barata, são as ações da Klabin KLBN3, principalmente agora abaixo dos 3,50, tá? Aqui já começa a se formar uma região de preços onde o investidor de Klabin pode abstrair um bom dividend yield, fora também uma boa valorização nas cotações da empresa, porque veja bem, a Klabin está sofrendo por 3 fatores óbvios. Primeiro, a desvalorização do dólar. A empresa ela se beneficia do efeito cambial quando o dólar está em alta, porque grande parte da sua receita é dolarizada. Mas não somente isso, a empresa também tem se prejudicado no curto prazo por uma desvalorização no mercado de celulose. A celulose representa da receita líquida em mais de 15%, por mais que ela tenha diversificado a sua receita fazendo um mix de embalagens e papéis, o que tem acontecido com a Klabin, né, pessoal? Ela se beneficia de uma celulose pujante, e aí o mercado tende a colocar isso no preço, né? Resultado dela fica ali patinando por um tempo, mas isso abre uma oportunidade para o investidor de longo prazo. E o terceiro fator é o próprio fluxo de capital estrangeiro, que tem saído aqui da bolsa, tem jogado as ações da Klabin para baixo. O investidor pode se aproveitar, porque hoje ela está cotada por 30 vezes de preço-lucro. Como a análise para ações cíclicas tende a ser inversa, geralmente as oportunidades surgem quando o PL se estica, Klabin hoje pode denotar uma oportunidade, olhando por esse sentido. E você quer ver quando você olha na relação EV sobre EBITDA, né? Você pega aqui, ó, o EBITDA da Klabin fica na faixa de 8 bilhões por ano. Essa daqui é a média da empresa e a perspectiva para 2026 e 2027. Então hoje você teria um EBITDA, um EV sobre EBITDA na faixa de 5,75. A média dela é ser cotada por 10 vezes. Então se caso o mercado pagar
10 vezes a sua geração de caixa, se você desconsidera a dívida líquida, você tem aí um potencial de valorização frente ao valor de mercado atual de mais de 116% de alta. Então olha só a rentabilidade que a Klabin poderia trazer. A gente está colocando aqui de que a ação poderia simplesmente mais do que dobrar de preço, custar uns R$9, então estaria um retorno bem alto, fora os dividendos, né? Porque agora a 3,45 ela tende a pagar sobre esse fluxo de caixa ajustado que a empresa possui um payout na faixa de 20%. Então você pode supor 1,6 bilhão em dividendos, que dividindo aqui pela quantidade de ações, você tem aí 25 centavos por cada KLBN3, que nas cotações atuais de 3,45, você tem um dividendo por ação projetado na faixa de 7,4% ao ano. É claro que com o crescimento do EBITDA, esse provento vai aumentar. E aí você pode estar pagando um yield futuro na faixa de 10 a 11%. Então o Klabin é abaixo dos 3,50, poderia sim configurar uma boa oportunidade, tanto para quem está olhando para valorização e bons proventos. O retorno embutido na ação hoje pode ser alto, porque o payout dela é de 20% e ela cresce, ela tem um ROI, né? Um ROIC, retorno sobre o capital investido médio, na faixa aqui de 12% ao ano. Esse aqui é o ROIC da empresa. Dá para colocar uns 9, né? Como a empresa tem um alto endividamento, esse ROIC não fica tão alto, mas dá para a gente jogar aqui uns 8 a 9. Então, se você considera aqui, ó, 1 menos payout, 20%, vezes o ROIC de 8%, ela pode crescer a uma taxa de 6,4% ao ano na média, sendo conservador com o Klabin. Só que se ela pagar um yield de 10% e você reinvestir a 3%, né, consequentemente aí, ó, você teria um retorno embutido na ação de quase 20% ao ano, fora o re-rating, né, a reprecificação das ações que vão te trazer ainda mais uma rentabilidade expressiva. Salvo aí se você comprar caro. Por isso que Klabin, por ser cíclica e depender do preço da celulose, é muito importante que você compre nas baixas, para que você consiga ter essas rentabilidades. Então assim, ó, Klabin, para quem comprou aqui na pandemia, fez bom negócio, porque até agora tá com uma boa rentabilidade. Porém, para quem comprou aqui quando tava cara, ixi, aqui você tá perdendo dinheiro, hein? Por isso que eu falo, pessoal, é muito importante comprar essas ações quando elas estão baratas, que é o caso atual. O caso atual da Klabin está muito parecido nessas regiões aqui, né? Onde ela vê aqui o papel a R$2,90. Se viesse aqui, aí estaria de graça, né, pessoal? De fato, nesse preço aqui, Klabin pode ir a mais de 30% ao ano na média. Mas neste preço, você ainda pode esperar uma boa rentabilidade. Então, assim, Klabin para longo prazo poderia também ser uma ação bem barata. E mesmo nesse Bovespa agora corrigindo, poderia ser uma das mais baratas, olhando para o setor de papel, que ainda está subprecificado pelo mercado. E por última opção, para vocês que ficaram comigo até o final, ele mesmo, o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, para mim, é a mais barata dessa lista, inclusive supera até mesmo a Klabin. E eu vou explicar para vocês o motivo disso. O Banco do Brasil, pessoal, ele veio a ficar muito barato, não à toa, né? Ele tá sofrendo com crise de crédito, piora no cenário macroeconômico, aumento da taxa Selic, crise no agronegócio. O banco é o maior financiador do agronegócio do país. Então, por consequência, ele sofre aí os ciclos das commodities agrícolas, tá? É um banco cíclico que, consequentemente, sofre com a desvalorização do preço da soja, do preço do milho. Por quê? Isso gera um efeito dominó. Quando o preço da soja e do milho cai, isso impacta diretamente o bolso do produtor rural, que não consegue pagar as suas dívidas, né, com o Banco do Brasil, que acaba financiando o agro. E aí, com esse aumento da inadimplência, o banco tem que aumentar as provisões na tentativa de não sofrer calote e ter prejuízo. Então, assim, né, o bom foi isso. Claro que grande parte do Banco do Brasil, pelo menos 50% do lucro dele, vem advindo das suas subsidiárias integrais, BB Seguridade, Elo Cartões, Banco da Patagônia. Então isso traz uma segurança para o resultado. Nesse cenário de estresse na atividade de crédito, o banco consegue um lucro líquido interessante, mesmo nesse cenário difícil, né? Porém, quando há uma recuperação do crédito, o banco tende a decolar. Então, para o investidor que está olhando esse cenário como pontual, não estrutural, mas como algo mais cíclico, pode ser aproveitado um preço baixo, porque hoje o Banco do Brasil está produzindo suas menores relações de PVP, preço sobre valor patrimonial. Esse indicador aqui funciona muito para bancos como o Banco do Brasil. Na média, o banco é cotado por uma vez, e em mercados mais eufóricos, o Banco do Brasil chegou a ser precificado por 1,57 vezes o valor patrimonial. Então, somente para ele voltar para uma negociação mais interessante,
o banco teria que subir uns 141% na cotação. Então olha só o potencial de alta. E claro que se você pega Banco do Brasil num horizonte mais longo de tempo, o banco pegando nesses preços, você poderia conseguir uma alta superior a mais de 300%. Olha o que aconteceu em 2016, o banco subiu 300% após a recuperação do resultado, de crédito e tudo mais. 2004, o banco subiu 1.500%. Então quando ele passa esse estresse de ficar com PVP baixo, resultado pressionado, você pode se aproveitar para comprar barato e ter toda essa multiplicação de patrimônio. Até eu fiz um estudo aqui de Banco do Brasil, né, que caso ele se valorizasse aí, ó, para 3 de PVP, como já foi precificado num passado lá, mais ou menos nos anos 2010 a 2008, o Banco do Brasil poderia se valorizar mais aí de 368%. Então perceba que o potencial de alta poderia ser interessante. E não somente isso, o dividendo também, tá? Já que o Banco do Brasil pode surfar a recuperação do agro, a recuperação de crédito, e ele voltar a ter aquele lucro na faixa de 35 a 37 bilhões, que há um período de 3 anos para o banco retomar ao mesmo patamar anterior, pelo menos observando no seu histórico, né? Então, se o banco voltar a repassar um payout de 45%, você poderia ter aí, né, consequentemente, um dividendo por ação futuro na faixa de R$ 2,90. Pelo preço atual que você está comprando o Banco do Brasil hoje a R$ 21,80, você pode obter quase 13,5% de yield. Então, olha só, aí coloca o retorno embutido na ação hoje, 13% de yield. Se ele crescer a uma taxa, um menos payout, a gente vai colocar aqui um ROI. O ROI médio do Banco do Brasil foi de 15% ao ano. Então, você pode supor, somado a 13% de yield, um retorno embutido na ação de 24% ao ano na média. Somente, tá? Com dividendo e valorização. Se você colocar um re-rate, supondo que o banco suba a uma taxa específica de valorização, você pode pôr quase aqui 30% ao ano na média. Então veja só, né? É uma ação que está muito barata. Por quê? Porque está em crise. As oportunidades não aparecem quando está tudo indo bem, senão o mercado já teria precificado isso, né? Teria dado menos descolamento entre o valor patrimonial e, consequentemente, né, o preço de tela. Então por isso, pessoal, que para mim está barato. E se a gente colocar o PL, que o Banco do Brasil também é cíclico, você pode utilizar a lógica inversa, um PL alto denota oportunidade. Mas se você está trabalhando na recuperação, o banco está muito barato, porque ó, lá no futuro, daqui uns 3 anos, o banco vai recuperar por uns 37 bi. Então você poderia estar comprando o banco por 3 vezes de PL, tá? Olha só que descontado estaria. E se você, mesmo que o banco fique patinando em alguns aninhos, você estaria comprando o banco aí por, tecnicamente, 5,6 vezes lucro. Então você já está pagando bem barato em Banco do Brasil, né? Qualquer recuperação que aconteça, a ação do banco já poderia decolar e, consequentemente, você já poderia receber um bom dividendo. Por isso que eu acho que, de todas as ações aqui, o Banco do Brasil é a mais barata e tem o maior retorno embutido na ação nos preços atuais. Só que, claro, você vai exigir um pouco de paciência, também que tem que ter estômago, né? Porque a volatilidade do Banco do Brasil é alta. Ó. Perceba que a ação de 2016 para cá, pegando ali lá no seu topo histórico, ele chegou a entregar 500% de rentabilidade. Então perceba que, por ser cíclico, vai ter momentos que ele vai dar mais, vai ter momentos que ele vai dar menos. Porém, né, para o investidor com paciência, consegue obter retornos como estes, tá? Retornos altos, inclusive. Pegando desde a pandemia, então, se você comprou o Banco do Brasil, olha só o seu retorno aqui, ó. Em 5 anos, você teve 190% de rentabilidade. Tá vendo como o preço faz diferença? E esse preço atual está tecnicamente tão barato quanto o da pandemia, tá? Porque naquela época, olha só quanto que o banco estava cotado na pandemia de PVP, preço sobre valor patrimonial. Estava em 0,58, está perto do atual, né? Até porque o de agora, se a gente pega, né, o PVP projetivo de Banco do Brasil para este ano, R$ 21,80 dividido por R$ 35. Esse é o valor patrimonial da ação projetivo para fim do ano. Então você está comprando o banco por quase 0,60 o valor patrimonial, quase ficando naquela região de 0,58, tá? Eu diria que ali abaixo de R$ 20 poderia configurar uma boa oportunidade, tanto para quem está olhando para ganho de capital e também para bons dividendos. E acho que sim, está barato, só não estou comprando no momento, tá? Porque, né, tecnicamente estou focando em outras coisas. Mas eu acho o Banco do Brasil bem descontado. E hoje o Banco do Brasil, ele representa a maior posição da carteira. Você pega aqui, por exemplo, ó, o banco, ó, ele representa quase 40% do meu portfólio. Então é uma posição sim elevada, né? É a maior posição. Em segundo lugar, a gente tem aqui o Itaú, né, representando 30%, quase 30% da carteira do canal, até porque bancos, na minha opinião, com esse cenário de juro alto, né, cenário de Selic em alta, proporciona oportunidade porque eles ficam largados pelo mercado.
quando há uma redução da Selic e esses bancos melhoram, isso tem aí a surtir um efeito interessante, tanto de valorização como também de bons pagamentos de dividendos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da VEG, Klabin e Banco do Brasil. Em particular, dessa lista, eu só possuo o Banco do Brasil. Não tenho VEG e nem Klabin, mas eu acho que são opções para ficar de olho, tá? Por longo prazo. Klabin também abaixo aí dos 3,50, uma boa oportunidade, ao meu ver, para longo prazo. E VEG, vindo ali abaixo dos, 38, como estava cotado aqui, ó. Ali teve a questão da tarifação do Trump, né? A empresa ficou bem barata nesse período. Então, o mercado ficou temendo de que a VEG seria amplamente impactada por conta da tarifação do Trump, que tecnicamente visava um protecionismo na economia americana. E como a receita da VEG é muito voltada ao mercado americano, perceba que você vê a receita da empresa, ó, tecnicamente 30% da receita é América do Norte. Então o resultado poderia ser impactado, mas não foi, né? Isso aí caiu por terra e a VEG acabou surfando um ciclo de alta interessante. Por isso que eu falo, pessoal, é bom sempre pegar as ações em crise, porque aí sua rentabilidade sempre aumentará, como está agora acontecendo com o Banco do Brasil. Depois que recuperar, não adianta chorar. Aí você vai sentir falta aí desses 21 a 22 reais. Mas lembrando que nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!